Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Divanprit e eu sou um dos coordenadores do projeto de extensão Kundalini Yoga, Estilo de Vida e Saúde Mental. Então, sejam todas bem-vindas. Esse encontro integra o ciclo de palestras do projeto de extensão da UFMG, que nós fazemos no início e no final do semestre. Então, nós estamos aqui abrindo o semestre com essa palestra, e esse ano é especialmente importante porque estamos formalizando o campo da pesquisa vinculado à extensão, ligado ao programa de terapias complementares da Faculdade de Medicina. Então, dessa forma, esse encontro ele tem um duplo sentido, um duplo objetivo, por assim dizer, que é, então, abrir os trabalhos do projeto de extensão nesse 6º ano de serviço na UFMG. É uma equipe de 10 professores que já agora estamos entrando no 6º ano de serviço, é uma alegria. E divulgar o nosso projeto de pesquisa, que tem o título de Uso da Meditação para a Qualidade do Sono e Insônia, que está com as inscrições abertas para voluntários que têm a qualidade de sono ruim, sono não reparador ou insônia. Dessa forma, nós temos, então, a honra de receber 2 amigos e médicos muito importantes para nós, por suas trajetórias acadêmicas, seus estudos, experiências, sobretudo pelo serviço à comunidade, o apoio ao projeto de extensão. Guru Sangat e Rodrigo Ecubian sempre estiveram perto e parte desse trabalho. Então, nós vamos fazer, então, hoje um bate-papo sobre o tema sono não reparador, o que o yoga e a meditação podem fazer por você. Apresentando um pouquinho, assim, dos dois. Divanprit, posso interromper só um minutinho? Sim, Antes claro. de você entrar na apresentação, tem uma informação no chat da Adegit que está aqui. Dá uma olhadinha, porque talvez tem muita gente querendo entrar e não está conseguindo. Não sei se tem algum... Só para não deixar passar batido. Certo. No WhatsApp do grupo, talvez a Taram Sandesh, que é professora, possa encaminhar o link que eu encaminhei para você, por gentileza, Taram Sandesh. Você quer que eu envie em qual grupo, Divanprit? No grupo da equipe do projeto de extensão, acredito que sejam os professores que estão... Tá. Por gentileza. Então, eu tenho a honra de apresentar, então, a Guru Sangat. Guru Sangat é médica, mestre em filosofia e doutorado pela Faculdade de Medicina de Berlim, líder trainee do Kundalini Research Institute, escritora e conferencista. Rodrigo Ecubian é médico formado pela USP, radiologista do Hospital Sírio-Libanês, integrante do Núcleo de Cuidados Integrativos do Sírio-Libanês, membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e coautor e coordenador do projeto de meditações no auxílio ao tratamento de transtorno obsessivo e compulsivo. Então, é uma alegria realmente tê-los conosco, apoiando mais esse projeto nosso, que eu acredito que é uma parceria constante nessa trajetória nossa como professores, como amigos, como pesquisadores, enfim. Então, eu vou conduzir esse bate-papo com apoio e auxílio da Lívia, e ao final nós abrimos para as perguntas, caso vocês tenham ou queiram compartilhar algo. Tudo bem? Ok. Então, eu queria, sobre esse tema, então, o sono não reparador, eu
queria, então, começar com uma pergunta para o nosso bate-papo, que é a seguinte. Todos com insônia têm sono não reparador, mas nem todos que tenham ou estejam com sono reparador têm insônia. Então, eu queria que vocês comentassem o que é o sono não reparador e como as pessoas poderiam avaliar se tem insônia ou não e em que lugar que elas estão. Eu gostaria de deixar aberto, talvez um comece, depois o outro comente, e a gente vai conversando aqui, tudo bem? Rodrigo, te convido para começar. Eu achei que você tinha aberto o microfone para começar. Deixa eu só diminuir. Bom, é uma pergunta muito interessante, Divanprit. Primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. É um prazer e uma honra. Já conversamos sobre isso, já esboçamos e fizemos alguns trabalhos iniciais, né, Divanprit, e é sempre um prazer estar com a Guru Sangat nessa mesa para falar dos temas relevantes da medicina do estilo de vida, do Kundalini Yoga e por aí vai. É uma pergunta interessante porque são dois conceitos que parecem iguais, mas não são. Insônia é um diagnóstico e o sono não reparador é um conceito. Acho que isso é importante ser dito. Eu acho que o sono não reparador é uma coisa muito incidente no Brasil e no mundo. Dizem em torno de 70 milhões de pessoas no Brasil sofrem com sono não reparador. O Guru Sangat pode explicar melhor esses números. Recentemente até fez um podcast sobre isso, muito bem colocado. Enquanto a insônia é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico que tem alguns critérios a serem preenchidos para a gente dar um diagnóstico de insônia. Então, isso é importante ser dito, né? Então, a insônia você tem mais do que 3 noites na semana, por mais de 3 meses de duração, que você dorme mal e não tem um sono reparador. Então, isso de maneira simples, tá? Um diagnóstico clínico, mas que merece uma atenção, de preferência de um especialista que trabalha nessa área. Então, eu tenho insônia, só porque dorme mal algumas vezes, não é uma verdade. As pessoas usam esses dois termos de maneira indiferenciada, mas tem uma diferença importante entre o diagnóstico clínico de insônia, que merece atenção, diagnósticos mais específicos, como polissonografia, e eventualmente tratamentos mais específicos, que a gente pode até entrar nesse assunto, mas eu acho que o mais importante para o nosso fórum de hoje é falar do sono não restaurador, porque isso faz parte de todos. Acho que uma noite mal dormida todo mundo já teve, né? Seguramente quem está aqui, eu sou capaz de garantir que teve uma noite mal dormida, um sono não reparador, que aí tem alguns critérios objetivos e subjetivos, mas é uma sensação muito individual, que você acordou no dia seguinte e teve um sono não reparador, né? Isso pode ser uma autorreferência, mas também existem alguns números em termos de horas, por exemplo. Sabidamente, quem dorme menos do que 6 horas na noite, estou falando da população adulta, no mínimo, liga-se uma luz amarela, se não uma laranja ou vermelha, porque para a gente ter um sono restaurador num adulto, no mínimo 6 horas de sono a gente deve ter. Tem toda uma arquitetura do sono, que eu acho que a gente pode aprofundar isso numa próxima pergunta, mas respondendo à pergunta, acho importante diferenciar entre uma insônia clínica estabelecida e diagnosticada do sono não reparador. Então, você tem toda a razão, Divanprit, uma coisa não é sinônimo da outra. Eu acho que eu prefiro ouvir o que a Guru Sangat tem para falar, para depois fazer alguns outros comentários para a gente esmiuçar esse tema. Obrigada, querida. Obrigada, Divanprit, e a vocês todos que estão aqui conosco. É uma grande alegria poder
fazer essa roda de conversa. Eu espero que a gente entre logo nas perguntas de vocês, porque é onde tudo fica mais interessante. Mas, absolutamente de acordo, acho que isso está bem estabelecido na ciência médica, a distinção entre insônia e sono não reparador. O que me chama a atenção, e talvez é sempre bom a gente pensar nisso, é que tanto a insônia quanto o sono não reparador podem vir ocasionalmente e não necessariamente fazer parte de um adoecimento. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fazia meu doutorado em Berlim, eu passei muitas noites com insônia. E era uma circunstância, era uma condição, muito estresse. Então, às vezes, quando a gente está dentro de um contexto, e o contexto é muito desafiador, pode ser que você se desorganize e viva, eventualmente, uma condição onde você absolutamente não dorme mais do que passa no mínimo 3 noites na semana sem dormir por um período de tempo prolongado. Mas muitas pessoas entram numa aflição muito grande e existe um desamparo com relação a essa condição, e aí você prorroga aquele estado, aquela insônia, aquela insônia mesmo, por absolutamente entrar no estado de tensão premonitória, porque hoje à noite eu não vou dormir. Então, você já confirma que você não vai dormir e provavelmente você não dorme. Então, isso é um elemento da insônia que eu acho importante falar, mas o mesmo se aplica ao sono não reparador. Detalhe do sono não reparador é que, como ele não é necessariamente uma insônia, ele é apenas um sono que não satisfaz, como o Rodrigo disse, existem critérios objetivos, clínicos, e subjetivos para a gente definir isso. Às vezes, por exemplo, uma pessoa dorme 5 horas por noite e se sente restaurada. Então, não é uma martelada que você dá fixa num número. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Em média, é por aí. Mas o sono não reparador também pode vir ocasionalmente, dependendo da zona de estresse que você se encontra e de como você é capaz de manejar esse estresse. Mas ele também não se liga apenas só à zona de estresse, mas também ao estilo de alimentação que você tem e a sua capacidade, por exemplo, de sair do seu dia a dia e abstrair um pouco, que a gente chama de uma contemplação. Então, na verdade, gente, a história é que o sono não reparador, ele deveria entrar e ser considerado como parte integrante do estilo de vida, porque quando ele é parte integrante do estilo de vida, você passa a cuidar de outros elementos que vão resultar numa melhora da sua qualidade do sono. Então, quando a gente vê o sono não reparador isolado de uma condição de como eu lido e como é que eu vivo a minha vida no dia a dia, eu tendo a medicar. Eu tendo a buscar um tratamento, e muitas vezes a medicação ela é excessiva, e isso acontece demais na medicina. Uma hipermedicalização, quando, na verdade, outros elementos podiam ser ajustados e a gente teria contornado o problema. O fato é, e essa é a minha um último elemento que eu quero trazer, são, sim, 70 a 73 milhões de brasileiros que hoje não têm um sono reparador, e aí essa estatística se confunde com a insônia, então a gente não sabe exatamente quantos desses têm insônia e quantos desses têm apenas um sono não reparador, mas isso quer dizer alguma coisa, isso liga uma série de alertas em nós, que o problema não é exclusivamente de um indivíduo ou outro, mas é de uma estrutura inteira social que está gritando, né, e que está nos adoecendo, ou pelo menos nos tirando o sono. Rodrigo, você gostaria de completar com mais alguma coisa sobre essa questão? Não, acho que não, porque como o tema é muito abrangente e a pergunta foi mais específica, eu poderia me alongar aqui em tudo que foi falado, né? Mas eu acho que a gente podia
ouvir uma outra pergunta, porque são todas elas interligadas, né? Então, eu seguramente tenho mais coisas a dizer em relação ao sono não reparador e a hipermedicalização, mas eu acho que a gente pode deixar o papo surgir mais e mesmo como você quiser conduzir para fazer outros comentários. Mas, sem dúvida, eu tenho coisas a complementar em relação ao que é possível e o que é possível de ser colocado de forma comportamental para ajudar o sono, do que necessariamente um diagnóstico de insônia e um tratamento medicamentoso. Acho que vale muito, né, para nós, no ambiente do Kundalini Yoga, no ambiente do yoga e da meditação, que, sem dúvida, complementando, então, a questão da medicalização, algumas pessoas se beneficiam e devem ser medicadas, mas não é a maioria delas. A maioria delas vai se beneficiar de hábitos, de comportamentos muito mais eficientes a médio e longo prazo do que as medicações. Isso é importante ser dito, né? Não sou contrário a remédio, até porque uma pessoa que não dorme, é melhor que ela durma medicada do que ela não dormir, mas existem critérios, existem prescrições muito bem estabelecidas, com doses estabelecidas, com observação e acompanhamento estabelecido. Não é aquela história de minha vizinha toma isso aqui, eu achei que é bom, então eu vou tomar, ou o farmacêutico me disse que isso aqui pode ser bom, e aí acaba entrando num ciclo medicamentoso não adequado. No ambiente da medicina do estilo de vida e do yoga, e nas pesquisas que a gente tem visto em relação ao sono, o comportamento, o estilo de vida, atividade física, manejo do estresse, alimentação, exposição à luz solar ou não, tudo isso tem muito impacto direto ao sono. O sono é muito delicado, né? É muito sutil e tudo pode interferir, como o professor falou. Então, só complementando essa questão da hipermedicalização, existem alguns critérios e tem espaço para medicação, mas isso tem que ser visto com um especialista e com critérios. É isso que eu quis dizer. Ótimo. Daqui a pouco nós vamos ouvi-los falando um pouco mais sobre a medicina do estilo de vida. Eu queria, então, dentro do que vocês trouxeram, que já são muitas questões, realmente, porque os dados são muito alarmantes, assim, segundo a OMS, quase metade da população mundial tem algum distúrbio de sono, e segundo a Associação Brasileira do Sono, em torno de 60% da população do Brasil tem qualidade de sono ruim. Então, esse cenário no Brasil, as causas principais, pela visão de vocês, estaria ligado ao estilo de vida e as questões que vêm junto a isso, ou teriam outras causas possíveis aí para esse cenário tão alarmante? Eu vou abrir aqui, mas não vou chamar a Guru sempre para falar. Não, eu acho que é uma colocação muito interessante. Realmente é alarmante, mas a boa notícia é que tem se falado bastante sobre o sono. Até então, há pouco menos de uma década atrás, o sono não era visto como uma coisa tão importante como tem sido falado. Só para a gente mergulhar e debruçar um pouco mais no assunto, várias doenças crônicas, sobretudo cardiovasculares, que impactam a vida, assim como doenças mentais, distúrbios mentais, desequilíbrios mentais, sobrepeso, tudo isso está muito ligado ao sono, direta e ou indiretamente. Então, é importante lembrar que a qualidade do sono, um sono reparador, um sono restaurador, ele traz vários benefícios para a saúde física e mental, inclusive para a manutenção do peso ideal, que está tudo relacionado ao estilo de vida. Mas, além disso... Fátima Pérez é editora do periódico que tem pessoal, circulação gratuita no município. Recentemente, ela esteve aqui no TVI e conversou com a nossa equipe. Confira.
Guiada pelos caminhos dos sabores e da André. literatura, Fátima Pérez minuto, produz pessoal. e entrega tecidos Andréia, da por favor, arte Andréia. e coloque seu promove a microfone no construção. mudo. Então, Agradeço. obrigado. Voltando, além do estilo de vida de Manfred, o que acontece também é uma coisa cultural, né? Eu posso dizer isso pela minha vivência dentro da faculdade de medicina e dentro de um ambiente de trabalho estressor que é a medicina, os plantões e tudo mais. É cultura, e eu acho que tem se tornado menos cultura falar que o sono não, tipo, se orgulhar de trabalhar muito e dormir pouco, né? Isso é uma questão cultural, não só do estilo de vida da pessoa, mas a gente está inserido numa cultura que é uma cultura doentia nesse ponto, porque prevalece trabalhar sobre dormir. Muitas pessoas deixam para estudar à noite, ao invés de separar e se organizar ao longo do dia. Mas, como eu estava dizendo, um dos pilares mais importantes para que o seu sono fique dentro de um parâmetro saudável é o manejo do estresse, porque vivemos um mundo extremamente estressor, principalmente em grandes cidades, e tudo que a gente faz no dia relaciona com a nossa noite, né? Então, além de muitos estímulos, muitas telas, muitos estímulos estressores, a gente acaba tendo hábitos de vida menos salutares para o sono. Por exemplo, sedentarismo. Já está mais do que comprovado que o sedentarismo, além de ter os malefícios do sedentarismo por questões cardiovasculares e por aí vai, o sedentarismo interfere no sono. Uma atividade física regular libera vários neurohormônios, a gente não vai entrar nesse grau de detalhamento, mas uma atividade física regular tende a trazer um sono mais restaurador, um sono mais equilibrado, inclusive na arquitetura do sono. Um sono profundo mais reparador, um sono REM também, enfim, as fases do sono são a arquitetura do sono. Quando você mantém uma atividade física regular, ela é melhor mantida. Segundo, não nessa ordem, mas o manejo do estresse, como a Guru Sangat falou, ela passou por um momento estressante, e quem nunca passou por um momento estressante percebe à noite como é que a gente fica. Então, quando a gente abre mão e entra em estratégias de manejo de estresse, e uma grande, um parênteses, né? Não dá para a gente resumir o yoga e a meditação como uma técnica de manejo do estresse, porque ela é muito mais ampla do que isso. A prática do yoga e da meditação ajuda demais no manejo do estresse, por vários motivos que a gente pode, inclusive, esmiuçar um pouco mais. Mas você mantendo o seu estresse dentro de um limite confortável ou dentro de um limite aceitável, seguramente isso vai interferir no seu sono, tanto na qualidade quanto na intensidade e na duração, né? Quem nunca está num momento mais estressante da vida e tem aquele despertar no meio da noite que é fisiológico? Todos nós temos despertares no meio, mais precisamente da metade para o fim da noite. É natural que tenhamos alguns despertares. Quando a gente está com o sistema adrenérgico ou o sistema estressor muito ativo, a gente está, em outras palavras, estressado, quando tem esse pequeno despertar, é comum a gente despertar de verdade, não voltar a dormir, e aí começar todo um processo mental e entra num looping já libera um monte de hormônios relacionados ao estresse, e aí entra no ciclo, piorando o seu dia, porque você vai ter um dia mais estressante, e aí, consequentemente, entra nesse ciclo vicioso. Eu considero demais os hábitos como fundamental para a gente ter uma noite de sono bem dormida. Acho que eu me estendi um pouquinho na sua pergunta, mas eu quis dar uma volta nessas todas. Além de substâncias, né, gente? O tabaco interfere no sono, o álcool interfere no sono. Muitas pessoas usam o álcool como
um desestressor, né? Vou tomar uma taça de vinho para desestressar e induzir o sono. Não é exatamente isso que acontece. O álcool, ele é um inibidor, um sedativo inicial, e tende a reduzir um pouquinho a sua sensação do estresse, e tende a facilitar começar o sono, para a pessoa que está muito estressada, que deita e fica ali ruminando, quando toma um pouco de álcool, ajuda, ou parece que ajuda, mas interfere na arquitetura do sono, o sono não é tão restaurador, e por aí vai. Só para lembrar alguns hábitos relacionados direta e ou indiretamente ao sono. Me alonguei um pouquinho, quero ouvir o que a Guru Sangat tem para dizer. Esse exemplo que você dá sobre o uso do álcool, esse exemplo que é também cultural, né, e social, é um ótimo exemplo. Guru Sangat, por gentileza, você gostaria de complementar? Então, eu acho que é dramático, a situação é bem dramática e eu acho que eu gostaria de trazer a conversa para um lugar ainda anterior àquilo que molda o nosso estilo de vida. Concordo integralmente com o que o Rodrigo disse e só diria o seguinte, o problema é que como o sono não reparador, ele vem como consequência do estilo de vida, eu queria trazer o tema para a qualidade de vida. Quando a gente traz o tema para a qualidade de vida, nós vamos encostar num lugar bastante desagradável, que são as distorções socioeconômicas que a gente tem numa sociedade. Então, quando a gente olha para o mundo todo, então você está trazendo um tema, Divanprith, que o sono, a síndrome do sono não reparadora virou um problema mundial, ela é séria no Brasil, mas ela está em todos os lugares. Eu tive a curiosidade, por conta de um trabalho que a gente vai fazer daqui algumas semanas, de ver em qual país do mundo as estatísticas mostram que as pessoas têm sonos reparadores. Não existem, exceto o Butão, que tem como proposta governamental, embora não seja um governo democrático, é um império, mas eles têm como proposta que as pessoas sejam felizes, então há uma estrutura inteira montada para... E eu não estou dizendo que a gente, todos nós devemos mudar para o Butão, não, eu só estou dizendo que são raros os lugares em que a gente encontra uma sociedade, desculpa, gente, uma sociedade que está se aculturando de uma forma diferente. Uma sociedade que está se aculturando para respeitar a qualidade de vida. Porque o estilo de vida, ele vem em consequência dessa louca busca por uma determinada qualidade de vida. Por exemplo, para nós aqui, é possível dizer que eu estou buscando uma qualidade de vida, mudando o meu estilo de vida. Para outras pessoas, é impossível essa questão, essa questão nem atravessa a vida deles, porque eles só podem sobreviver. A tarefa deles na vida é sobreviver, e sobreviver como dá. Então, é claro que a qualidade de vida é péssima, consequentemente, os hábitos, né, e como eles se habituam naquela qualidade de vida, o sono, como assim, uma série de outros elementos que a gente pode falar depois, vão ser comprometidos. Então, é curioso, né? O Butão tem um estado na Índia, que é o Kerala, que é um estado matriarcal, de políticas, desculpa, estou perdendo a minha voz, de políticas voltadas para uma inclusão social e um registro da qualidade de vida para todas as pessoas e todos os cidadãos daquele estado, onde as pessoas não relatam dificuldade de sono. O resto, gente, a Índia inteira, o mundo inteiro está vivendo isso. Então, eu não acho que seja um fenômeno que se explica apenas no estilo de vida, ele se explica muito na qualidade de vida e o que nós podemos conquistar em termos de qualidade de vida, porque o estilo de vida vai ser uma consequência, uma escolha consequente de como eu estou organizando a qualidade da minha vida. Então, isso é um luxo para o mundo. As pessoas como nós que estamos podendo discutir isso, isso é uma commodity. O sono hoje virou uma commodity, assim como a qualidade da nossa vida virou uma commodity. Então, a minha preocupação tem sido sempre como é que a gente faz para ajudar e transformar a vida, por exemplo, de uma pessoa que tem um sono não reparador, sendo essa pessoa limitada
em vários aspectos, mas se a gente salva o sono, outras coisas poderão ser salvas. Então, como eu disse, o sono é uma commodity. Sem um sono bom, o dia não começa. Excelente, excelente. Vamos falar um pouquinho sobre o yoga e aí incluindo aqui a meditação. Muitas pessoas, eu acho que fica sempre pairando no ar, assim, então eu vou fazer um yoga, uma meditação e vou melhorar a minha qualidade de sono, enfim. Como que o yoga, então, atua para favorecer essa melhoria da qualidade de sono? Qual que é o tempo mínimo que vocês veem para o efeito do yoga, incluindo a meditação na qualidade de vida? Qual a regularidade da prática para ter um efeito, assim, considerável? Se assim dá para dizer, né? Porque é muito relativo a cada pessoa, a forma que cada um também, a sua circunstância, ao seu próprio estilo de vida, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre o yoga na relação, então, com a qualidade do sono, e seria isso. Posso começar, Rodrigo? Estou com o microfone aberto aqui. Olha, não existe uma bala de prata, na minha opinião. Existe um ambiente que favorece, mas, então, isso já é importante. Eu acho que a yoga e a meditação, a contemplação, as práticas com movimento, as práticas de silêncio, elas todas podem colaborar porque atuam na qualidade do nosso sono indiretamente. O Rodrigo abordou isso aqui já. Então, assim, porque fazem uma regulação de neurotransmissores, faz uma regulação de hormônio, faz uma regulação epigenética em alguns genes, ou seja, você tem todo um ambiente em que, comprovadamente, a yoga, a meditação, a contemplação silenciosa promove, que vai refletir numa quietude e talvez num grau de estresse menor. Então, o foco, quando a gente vai trabalhar com o sono, é trabalhar no estresse, porque a gente não faz uma meditação para abacadabra, subaco de cabra, e agora você vai dormir. Isso não existe, né? Assim, não existe. Então, isso é uma coisa importante para a gente lembrar, porque o que nós estamos fazendo é regulando uma série de outros circuitos neuroendócrinos, essas respostas que o corpo, o cérebro e o coração vão sincronizar e atuar coletivamente para que o grau de excitação naquele corpo diminua. E não só o grau de excitação, mas também o grau de antecipação do futuro, ou seja, a ansiedade, e o grau de ruminação do passado, a depressão. Então, quando você consegue organizar esses elementos, a consequência disso é um relaxamento. E, consequentemente, se você evitou telas, excitação até tarde da noite, você tem uma chance boa de ter um sono reparador. Então, assim, a yoga entra junto com outras práticas mente-corpo como um regulador desse ambiente neuroendócrino para possibilitar uma melhor qualidade de sono. Perfeito, Rodrigo, querido. Não, maravilha. Não tenho muito... na verdade, eu concordo em gênero, número e grau. Só quero complementar algumas coisas que eu acho que são importantes, ainda mais num fórum como esse. Quando fala yoga e meditação, primeiro eu tenho um conceito que yoga é meditação, porque ainda mais no Kundalini Yoga, que é dificílimo você distinguir o que você está fazendo, que é yoga, que é meditação, quando a gente faz toda os pranayamas, os mantras, os kriyas, relaxamento e etc. Então, porque não é tudo igual. E a gente teve a experiência de fazer um trabalho, um ensaio clínico randomizado, onde fizemos práticas direcionadas do Kundalini Yoga no transtorno obsessivo compulsivo. E o grupo controle era exatamente a resposta de relaxamento que foi descrita pelo Herbert Benson na Harvard.
e se mostrou se mostraram muito distintas as duas respostas do corpo. Então, acho que é importante adicionar isso, porque, sem dúvida alguma, a prática regular de yoga e meditação sensu lato, ela vai te trazer melhor manejo das suas emoções, melhor manejo do estresse, e por aí vai. Você não tem a menor dúvida. Isso vai ajudar no sono. O que a Guru Sandra falou é muito marcante. O praticante inveterado, ele tem muito mais habilidade de não ruminar e não antecipar o que, só de fazer isso, já vai diminuir sintomas depressivos e sintomas ansiosos, vai melhorar o sono. Ponto. Mas o que eu quero dizer é que existem técnicas e técnicas dentro de cada modalidade. Dentro do Kundalini Yoga, principalmente o que eu tenho estudado demais nesses últimos 15 anos, são os pranayamas, os exercícios respiratórios. E as respostas são distintas, né? Muitos aqui praticam Kundalini Yoga, são da Sangha do Kundalini Yoga. Quantas vezes a gente não acaba uma aula que fez muita respiração de fogo e se sente super bem energizado? Se você for deitar ali e para dormir na sequência, você esquentou seu corpo. Então, não é tudo para todo mundo. E a sua pergunta foi muito clara nesse sentido. Existem técnicas que vão ajudar mais ou menos o seu sono, por dois motivos. Um deles já foi falado aqui, que é, de fato, você estar mais inteiro, você vai estar mais presente, com mais contemplação, menos ruminação, menos antecipação e melhor manejo do estresse. Já ganhou muita coisa se você fizer uma prática regular. Quantos minutos que você falou? Varia demais, não existe não é uma receita de bolo, mas práticas a partir de 5 minutos, pelo menos é o que eu tenho estudado. 5 minutos de uma prática bem estabelecida já fazem bastante diferença quando a questão é o sono. Principalmente técnicas específicas de pranayamas que têm como efeito uma resposta de relaxamento. Diferente de uma respiração de fogo, no Sat Kriya, que são técnicas específicas do Kundalini Yoga, pranayamas que trazem uma resposta de relaxamento, seja ele respirações lentas e profundas, fragmentadas, cíclicas, seja pela narina esquerda e por aí vai, existe uma resposta fisiológica de um maior grau de relaxamento. Além disso, eu vou arriscar dizer que a gente pode interferir um pouquinho na arquitetura do sono. Algumas práticas principalmente de pranayamas ou meditações, né, porque vários pranayamas também são práticas meditativas, você acaba encurtando a latência do sono. O que eu quero dizer com isso? A latência do sono é aquele momento que você deita e pega no sono. E quando a gente avalia o sono, um dos critérios é a eficiência do seu sono. Quanto tempo que você ficou deitada na cama, que de fato você dormiu. Então, algumas práticas mostraram bastante eficiência em diminuir essa latência. A latência do sono, que é o fato, agora eu vou dormir, apagou a luz e dormiu, ela idealmente vai aí de 5 a 7, 10 minutos. Quando tem menos do que isso, aquela que você nem encostou a cabeça no travesseiro, está dormindo, provavelmente é um sinal que você está sobrecarregado. E se você ficou mais que 20 minutos ali pensando, e roda para cá, roda para lá, também talvez seja um sinal que tem alguma coisa interferindo aí entre você deitar, relaxar, esfriar o seu corpo, que é outra coisa muito importante. Então, tem a ver também a prática. Algumas práticas, sabidamente, elas geram calor, e isso pode atrapalhar no começo do sono. Então, quando a gente vai lidar especificamente com o sono, é legal, eu estou seguro que a gente está falando disso nesse fórum, técnicas que vão ser selecionadas para esse contexto.
Então, você diminui a latência, aumenta a eficiência do seu sono, além de reduzir o estresse e você ter uma noite com sono mais restaurador e, eventualmente, até com menos horas de sono. Quantas vezes a gente já não dormiu, parece que a gente deu aquela morridinha, que é o fisiológico e é saudável, teve um sono mais leve, acordou e deu aí 6, 7, 6 horas e meia, e parece que foi a melhor noite de sono do mundo, da vida. Ou você ficou ali 10 horas na cama, acordou, dormiu, e o sono não foi tão bom assim, a sensação subjetiva não foi tão boa. Então, além do manejo do estresse, a gente consegue também melhorar essa logística e a eficiência do sono. Então, é um ganha-ganha, né, gente? Agora, quanto tempo? É difícil dizer. Eu diria que a partir de 5 minutos já existe alguma eficiência. E alguns trabalhos mostram que 11 minutos ou mais de 10 minutos já é um número bem interessante. Eu arriscaria dizer agora, pessoalmente, é uma opinião pessoal, no contexto do sono, que a gente tem lidado muito com esse contexto aqui nos atendimentos e na nossa prática rotineira, eu diria que 20 minutos já é um número muito bom, onde cabe na rotina e tem os efeitos benéficos. Então, tentando trazer um pouco mais específico da sua pergunta e dando um rodeio aí sobre a fisiologia dos pranayamas e o sono, a arquitetura do sono. Eu gostaria de complementar, acho que é um elemento que me surgiu agora, que existem agora, recentemente, estudos importantes dizendo que, quanto ao tempo, né, de fato, assim, isso a gente exatamente nunca sabe, depende muito da prática, e isso é muito bem mapeado. Então, se você pega uma determinada meditação, ela normalmente no Kundalini Yoga já vem dizendo um tempo mínimo, um tempo máximo, mas na minha experiência, quando a gente reduz o tempo com um vichar, com uma projeção mental ou com um mindset, como é que eu vou dizer isso? Você estabelece uma projeção da sua mente que aquilo ali vai te assegurar o mínimo, o resultado é muito bom. Então, até quando a gente abaixa, vem a menos do que o mínimo recomendado, a gente consegue ótimos resultados. Mas não era isso que eu queria mencionar. Eu queria mencionar que agora, por exemplo, as práticas de meditação e de yoga estão sendo consideradas como treinos e não como por exemplo, a prática que alguns de nós têm ou teve foi muito rigorosa. Então, de meditar todos os dias, e a gente meditava todos os dias na aurora, quer dizer, antes do sol se levantar, muitas vezes a gente deixava de dormir, pescava nas praias. Então, assim, nós tivemos um treinamento muito rigoroso, isso hoje não faz sentido, é visto como uma ausência de sentido. Pesquisas já mostram que se você fizer a prática da meditação ou da yoga 3 vezes por semana, você já vai ter um resultado considerável que não pode ser desprezado. Então, muitas vezes, em nome de uma rigidez, você acaba com o projeto. E a gente tem que lembrar disso, essa coisa de estabelecer... Eu sei que não é o caso da pesquisa. Na pesquisa, você vai ter que ter muita rigidez metodológica, é óbvio, porque você está investigando um parâmetro que possivelmente precisa de ser referendado, se já foi investigado, ou é um parâmetro novo, mas extrapolando a pesquisa para a vida, hoje já se considera uma prática treino. Quando eu digo uma prática treino, 2, 3 vezes por semana, no mínimo, você tem um resultado muito satisfatório. E quando a gente pega meditadores como nós já fomos, de entrarmos em meditação todos os dias, e acordar 4 horas da manhã, tomar um banho frio, se preparar para meditar, e aí encarar o dia e ir dormir 10, 11, 11h30 da noite para no outro dia acordar, resultado disso é falência. Estresse crônico, é ruim, né? Então,
Isso é importante da gente dizer. Exagero em nenhum lugar é bom e, às vezes, moderar pode resultar em que a pessoa adapte aquilo para o seu estilo de vida com mais facilidade. Eu só queria aproveitar uma palavrinha que a Guru Santi usou, que vou sair um pouquinho do yoga e já volto no yoga, na meditação, tá? Vamos dizer como sinônimo. Mas uma das terapêuticas mais eficientes, sem dizer, vamos focar na questão da insônia e a terapêutica para isso. O gold standard, ou seja, a melhor terapêutica disponível é a terapia comportamental para insônia. Ou seja, de novo, a gente está voltando no comportamento interferindo no sono. E o treinamento dentro da prática do yoga, concordo com o Guru Santi, a gente teve um treinamento bastante austero. O treinamento do yoga, parte da prática, ela tem o que a terapia cognitiva comportamental para insônia faz, que são os mindsets. Se você se dispõe a fazer a prática e você tem a regularidade, pode ser 3 vezes por semana, pode ser todo dia, você já tem uma predisposição de ter um comportamento que você está induzindo para melhorar a sua vida. Não sei se eu consegui ser claro com isso, mas a prática ajuda também, além da questão fisiológica, além da questão da resposta de relaxamento ligada à fisiologia, além da questão do manejo do estresse, tudo mais que já foi dito, ela também ajuda em termos de treinamento do mindset, do treinamento mental. É incrível isso, porque a prática regular, de alguma maneira, ela interfere na circuitaria cerebral que ajuda no comportamento, como, por exemplo, eu preciso me habituar a desligar o telefone e não ir com o telefone para a cama, né? Que é uma das coisas que a terapia comportamental cognitiva para insônia vai fazer em algum momento. A pessoa que tem a regularidade na prática, de alguma maneira, vai ajudar nessa circuitaria. É isso que eu quis dizer. É mais um benefício da prática regular. Não sei se eu consegui ser claro, mas o que eu quero dizer é isso. Que a prática ajuda no nosso comportamento, inclusive na mudança de hábito. Não, excelente, foi muito claro. E eu acho que vocês trouxeram muitas questões muito interessantes. E eu acho que, pelo horário, pela dinâmica, eu acho que vamos abrir agora para as pessoas, para ver se tem alguma questão. Como a Guru Sangha disse, isso é sempre bem interessante o que vem de vocês com relação a esse tema. Então, eu deixo aberto, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí, se souber, ou então abrir o seu microfone, para a gente ir caminhando para o final, então, desse encontro. Nenhuma pergunta? Vocês ficaram satisfeitos com a explanação dos dois? Estão satisfeitos? Guru Sangha e Rodrigo, vocês têm mais algo a trazer que vocês acham relevante para complementar esse tema, antes de eu falar um pouquinho, então, sobre o projeto de pesquisa? A Adgita levantou a mão aqui, vamos ouvi-la. Por favor, querida, pode abrir o seu microfone. Boa noite. O que eu queria colocar é o seguinte, que normalmente as pessoas, quando a gente vai conversar sobre esse assunto, tudo isso que foi dito, elas já sabem, né? Assim, qualidade de vida, colocar uma prática e tal. A dificuldade é como operacionalizar isso na vida, como, né, começar e ir adiante. Eu já tive casos em que a pessoa fala, eu fiz durante uns 3 meses, foi ótimo.
e parei. Mas parou por quê? Né? Então, sabe, como conseguir que as pessoas consigam colocar mesmo a mudança de hábito para sempre, né? Uma reeducação de hábitos, assim. Olha, aí você entra no campo da prática, que eu gosto de dizer, meu pai dizia, toda teoria na prática é outra coisa. Porque entra o elemento humano, né? Então, assim, o ser humano é um complexo em si, e é uma instituição bastante complexa. E o que você coloca, eu já vivi. Eu já fiz muita coisa na minha vida que eu achei que era bom e parei por quê? Porque parou. Parou por quê? Então, assim, eu não quero só apontar para o outro, não. Então, eu estou dizendo que é da natureza humana. E sendo da natureza humana, e outra coisa que eu tenho clareza absoluta, muita clareza, há algo que tem que ser feito além da pessoa ter consciência de. Eu me lembro em campanhas, por exemplo, de prevenção de câncer, durante décadas, os professores de medicina, eu venho de uma época em que os professores fumavam dando aula. Não sei se o Rodrigo pegou esse negócio. Então, um professor que vai falar de oncologia, então ele está ensinando sobre câncer, o cara acende um cigarro e dá aula sobre como prevenir câncer, entende? Então, assim, não adianta só saber. Isso nós estamos cansados de saber, né? Não adianta a informação chegar até as minhas mãos. Isso é muito importante, mas ela em si não é necessária, não é suficiente, desculpa. Então, o que a gente pensa que poderia ajudar a natureza certamente ajuda, porque a maioria e eu estou falando um número cabalístico, esse número não está baseado numa pesquisa, mas é a maneira como, só para vocês terem uma dimensão em tamanho, talvez de 70% a 80% das pessoas cheguem numa sala de Kundalini Yoga para fazer Kundalini Yoga porque elas adoeceram ou porque elas estão em dor. Então, a dor costuma ser um grande agente da pessoa mudar de estilo de vida, infelizmente. Pouquíssimas pessoas, uma parcela menor dessas pessoas chegam, por exemplo, para uma aula de Kundalini Yoga porque elas sentem prazer naquilo. Poucas, algumas chegam, mas a grande maioria assoladora mesmo é que chegam em dor, ou dor psíquica, ou dor física, ou dor emocional. Então, e aí quando você tem uma pessoa fragilizada no sofrimento, é quando você pode ajudá-la. E isso, às vezes, ela já sabia, mas ela não tinha um motivador. Então, a questão é não apenas o conhecimento, mas a questão é a motivação, é o motivador. Então, existem pessoas que, para elas, é mais fácil se motivarem, elas se automotivam. E aí o Rodrigo acabou de falar, pessoas que têm uma regularidade em qualquer prática tendem a se automotivar mais facilmente. Elas já têm uma química, elas já conhecem o prazer que é a disciplina. Pessoas que não têm eu não estou falando só com yoga, não, estou falando qualquer tipo de disciplina, qualquer tipo de habituação no bom sentido, vai ser mais fácil para essa pessoa. Mas a grande maioria não tem isso, não tem um elemento motivador. Então, vai depender do profissional que a atende. Então, daí a importância de formar profissionais que entendam e não julguem, que acolham, em vez de apontar o dedo. Porque quando a gente faz isso, primeiro que a gente se distancia daquela pessoa, e quando você se distancia daquela pessoa, você já criou uma barreira muito grande de chegar até ela, chegar até o coração dela, até a motivação dela. Então, tem que haver uma sensibilidade do profissional, tem que haver uma capacidade da pessoa se motivar ou não, e se ela não tem essa capacidade, como é que o profissional vai estimulá-la? Se aparecer o problema, a dor, seja ela em que instância, já é um facilitador, embora uma tragédia, embora ninguém quisesse que fosse por aí, mas é o momento em que muitos de nós fazemos transições nas nossas escolhas de vida. Mais ou menos por aí. Muito bom, Sandra. Adorei. Como sempre, eu adoro te ouvir.
mas foi muito preciso. Eu só quero complementar, Adkit, porque não todo mundo sabe mais ou menos, porque esse assunto de hoje, o sono, sinceramente, por mais que ele está com a humanidade desde sempre, ele está sendo alvo de comentários, os holofotes estão chegando ali para esse tema mais recentemente. Então, não é todo mundo que sabe os malefícios de dormir mal. Então, todo mundo sabe que é bom, mas não é todo mundo que sabe, não. Então, fóruns como esse são muito estimuladores para a gente levar esse conhecimento para as pessoas. Concordo plenamente, a sua pergunta é uma pergunta de $1 milhão. Como é que a gente vai motivar as pessoas a mudarem o hábito e se manterem na mudança? A psicologia tem vários desdobramentos em relação a isso. É muito difícil mesmo, é um tema super interessante que você trouxe. Gostei muito como a Guru Sangat abordou. Sempre gosto de dizer que, já dizia o poeta, que disciplina é liberdade. Então, a gente precisa também acolher e ajudar as pessoas a criarem disciplina, porque a gente cria, a gente vai mudando o hábito, e eu acho que uma grande ferramenta é baby steps, né? Pequenos passos que caibam para a pessoa. Hoje eu atendi uma pessoa extremamente estressada, com distúrbio de humor, e ela me falou assim, mas eu consigo fazer no máximo 10 minutos de prática no dia. Tá ótimo, a gente tem que acolher isso. Eu sugeri que ela fizesse 5 minutos para ela começar um processo. Não sei se vai dar certo, mas é uma motivação. E se a pessoa fez um pequeno passo de 5 minutos e começou a se sentir bem, a gente tem que comemorar isso. E vamos devagarzinho. Mas o assunto da noite, de hoje, que é o sono, ele é bem mais delicado, porque ele é sutil, as pessoas não percebem tanto, não sabem tanto dos malefícios de uma noite mal dormida. É um vilãozinho mais silencioso do que, como a Guru Sangat disse, a pessoa que... Eu vejo muito isso, as pessoas vêm porque estão com câncer. Vieram procurar fazer alguma prática relacionada ao estilo de vida e à meditação, porque foi diagnosticada com câncer. Nessa crise, a gente vê uma oportunidade de conversar, melhorar algumas questões, a pessoa se autocuidar, assumir a responsabilidade, aí vai. Mas o sono nem sempre é tão alarmante assim. Então, fica aí mais um desafio, né, pra gente. Mas eu acho que, primeiro, a informação é importante, e a informação de qualidade, ela, voltando na primeira colocação da Guru Sangat, ela vai, se ela puder chegar, e eu espero que isso vá acontecer nas próximas décadas, ela é gratuita. E coisas gratuitas, que é você sentar e fazer uma contemplação, você olhar um pôr do sol, você olhar um nascer do sol, melhora muito a vida. E as pessoas talvez saibam, a natureza nos mostra isso, mas talvez a gente tenha como missão mostrar para as pessoas, explicar para as pessoas que coisas do tipo olhar para o céu faz diferença. Todo mundo sabe disso, nossas avós falavam, a gente sabe disso, a gente se sente assim, mas vamos olhar para o céu, acorda de manhã, abre a janela, tira a janela da frente, porque é legal olhar a olho nu para a nossa retina ser estimulada, você vai ter um despertar mais eficiente e vai ter uma noite de sono melhor. Espero que as práticas mente e corpo se popularizem ao máximo para que a gente possa melhorar a qualidade de sono e qualidade de vida das pessoas. Eu me alonguei aqui porque eu me animo de falar sobre isso, mas é por aí, é super difícil mesmo. Mudança de hábito, manutenção de mudança de hábito é um assunto que eu lido com isso pelo menos há 20 anos, sem dúvida nenhuma é a minha maior dificuldade, meu maior desafio. Tanto para mim, acho que para mim hoje já está mais tranquilo, mas tanto para ajudar quem está buscando ajuda. Desculpa que eu me alonguei, gente, né? Me empolguei aqui. Gente, se a minha conexão cair, já aviso, dá um pé d'água aqui em Belo Horizonte, acabou
vira um raio aqui, então vocês saibam que, né, quem está aqui de Belo Horizonte está sentindo o drama. Eu só queria lembrar que, com relação ao sono, talvez as informações que a gente veicula sobre o sono ficam muito ligadas ao sono em si, e não às consequências de um sono não reparador. Eu acho que quando a população começar a saber que um sono não reparador tem uma relação direta com a saúde do coração e do cérebro, muita coisa pode mudar, porque liga um sistema de alerta, né? Acho que a Kirat Prem levantou a mão. Por favor, querida. Não, eu só queria complementar uma coisa aí, que é sobre a questão de como é que a gente leva a pessoa, né, como é que a gente... como é que se falou, gente? Como é que você motiva a pessoa, né? Na minha experiência, foi uma coisa até que me deu uma certa angústia, porque na nossa formação, né, como a Guru Sangha disse, foi tudo muito, muito papo reto, né? Assim e acabou, né? Então tinha aquela coisa assim da distância do professor com o aluno. Enquanto eu mantive essa distância entre o professor e o aluno, parece que eu não conseguia tocar o coração das pessoas. Quando eu me mostrei vulnerável e que eu contava a minha história, olha, eu sou uma pessoa que eu vim de um transtorno de ansiedade, foi quando eu procurei o Kundalini, eu brinco, eu falo que hoje eu não tomo nem chá de camomila, mas isso graças ao Kundalini, graças ao meu trabalho, né, que não foi... Eu comecei a fazer Kundalini 3 vezes por semana, quando eu estava nesse lugar, e eu sou um exemplo vivo do que o Kundalini fez na minha vida. Então, eu acho que essa coisa de motivar, né, e eu queria colocar isso, que foi esse processo que eu entendi, isso para mim, tá, gente, que quando eu me mostro vulnerável, eu abro para o outro e sirvo de exemplo, e a pessoa fala, opa, peraí, né, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Tá? Não sei se concordam comigo ou não, só queria colocar isso. Não, totalmente, né? Esse colocar o professor no pedestal endeusado, o professor gostar desse lugar, já era, né? Aliás, professor, médico, terapeuta, psicólogo, qualquer coisa, né, gente? Nos corredores da Faculdade de Medicina de Berlim, rolava uma piada que é assim, rolava uma piada que era assim, você sabe qual que é a diferença entre médico e Deus? Deus sabe que ele não é médico, né? Então, assim... Então, realmente não criar esse afastamento e não achar que é o outro, que só o outro que não faz. A gente também pena pra caramba, né, gente? Não é nada fácil. Eu adorei o Rodrigo ter trazido o Renato Russo com o nosso filósofo e poeta Disciplina e Liberdade, porque, assim, é mesmo, né? Eu acho que quando a gente se disciplina a estar junto com a pessoa e tratando do caso da pessoa, se colocando no lugar dela, então um pouco de empatia, e não só porque você é benevolente, mas porque você já passou por aquilo, faz toda a diferença, né? Esse lugar do benevolente também é uma armadilha, hein, gente? Eu te entendo. Não, assim, eu sei o que você está passando, porque eu vivo isso também. Vocês estão ouvindo os meus trovões? Marte está aqui, Ramil. Tomara que um pouco dessa chuva venha aqui para São Gonçalo, que a gente está precisando muito aqui. Está realmente precisando muito. É um pouquinho, tá, de Vampiro? Porque hoje caiu aqui no jardim uma árvore de 20 metros de altura. Jesus. Por causa da chuva. Aqui em São Paulo está chovendo demais, demais. Puxa vida. Tomara que venha um pouco aqui para São Gonçalo. Agora parou. Beleza, pessoal. Eu queria, então, como deu o nosso horário, eu queria só fechar, assim, dizendo que foi excelente essa conversa, assim, foi uma conversa que desconstruiu, que trouxe novos elementos. Sempre ouvir a Guru Sangat e o Rodrigo é sempre muito, muito inspirador, em torno de um tema muito sutil, né? Muito específico, não só pelos dados alarmantes, mas pela qualidade mesmo, né? Da área, do campo.
E isso traz um desafio hoje para estudarmos isso, né? Então, esse desafio eu coloco como sendo nosso. Eu estou, e hoje, como professor, eu tenho que me distanciar, então, e olhar para o tema do uso da meditação na qualidade do sono como um pesquisador. Então, eu confesso que eu estou muito curioso, porque entre o campo da teoria e da prática e da vida real, há uma distância muito grande. Entre o campo da pesquisa e o campo da vida real é muito grande. Então, vocês imaginam trabalhar com uma técnica de meditação que dentro do Kundalini Yoga é uma das técnicas sugeridas para o sono, que lida com aspectos trazidos pelo Rodrigo, com respiração, mentalização de sons, e que, dentro de um protocolo científico, como disse a Guru Sangat, né, que a gente tem que seguir uma regra e um método para trabalhar dentro de uma efetividade, de um tratamento, por assim dizer, vai ser feito antes de dormir, por 8 semanas, numa sugestão com um grupo acompanhando, de até 31 minutos da prática meditativa, com pessoas que nunca meditaram, inclusive, porque o público é um público geral, é um público diverso. Então, é um desafio muito grande, mas que traz também uma grande esperança para todos nós, né? Assim, esperança na democratização do yoga e de outras técnicas mente e corpo, esperança porque é um tratamento, se pode se dizer como um tratamento, né? Mas uma prática sem os efeitos colaterais medicamentosos e de um baixo custo. Então, de certa forma, é um desafio muito grande, mas também traz a possibilidade e uma esperança muito grande para todos nós que somos amantes, praticantes de yoga, professores, enfim. Então, esse projeto é um projeto que vai avaliar a efetividade da meditação e da leitura relaxante em dois grupos de pessoas que têm a qualidade de sono ruim e insônia. E essas pessoas, nós estamos agora num processo dentro do projeto de pesquisa que é a seleção de pessoas nesse estado para fazer uma triagem. Então, no estudo que vai começar em março e vai até agosto. Esse estudo, então, ele está sendo acompanhado por um professor na Faculdade de Medicina, o professor Rubens Tavares, e o professor que estuda meditação, Satbir, da Universidade de Harvard. E eu queria realmente pedir o apoio de vocês na divulgação. Se puderem, compartilhe com pessoas do seu círculo de relacionamento, amigos, familiares, ou se sente que a qualidade do sono é algo que precisa melhorar na sua vida, se inscreva também. Nós precisamos de um número significativo de pessoas para serem triadas. E aqui nós registramos o e-mail de todas as pessoas que estão participando. Nós vamos, então, mandar o link dessas inscrições e para que vocês, então, possam divulgar. A participação é totalmente gratuita e o projeto ele vai acontecer online, o que facilita muito para as pessoas, né? Que o objetivo realmente final é favorecer essas técnicas de yoga e ver o quanto elas, pelo ponto de vista científico, porque na vida prática nós temos a nossa experiência, cada um na regularidade das práticas, no tempo, enfim, cada um tem a sua experiência, mas pelo ponto de vista científico nós vamos, então, entrar e topar esse desafio juntos. Então, eu estou muito animado com esse trabalho, sempre com o apoio de pessoas muito queridas, professores que estão se colocando assim à disposição. Então, a gente vai ter um grupo de professores que vai conduzir essa meditação, motivando as pessoas diariamente, durante as 8 semanas. Temos professores trabalhando em outras frentes do projeto, ligado ao projeto de extensão. Sempre o apoio da Guru Sangat e do Rodrigo, que é fundamental, todo
o aparato do nosso orientador, do Rubens Tavares, e queria realmente agradecer a todos a presença de vocês, o carinho, o apoio, para seguirmos juntos, então, nesse trabalho. Agradecer realmente a disponibilidade da Gurussanga do Rodrigo, por fazer essa palestra e conversar de uma forma tão clara, assim, para todos nós, e de uma forma a fazer cada vez mais sentido. Eu confesso que, para mim, foi um achado, não só por esse evento, como eu falei no início, né, da abertura do projeto de extensão e do vínculo da pesquisa à extensão, mas por aprender mesmo. Assim, é sempre um aprendizado estar com vocês e com todos. Queria realmente agradecer de coração. Eu queria só fazer um comentário, já agradecendo também, porque acabaram de falar, né? Que é uma coisa é você falar da onde você já esteve, da onde você de fato vivencia. E eu já estive nesse seu sapato de pesquisador e praticante Kundalini Yoga. A única coisa que eu tenho para dizer é parabéns e obrigado por conduzir mais uma pesquisa nesse campo. Eu acho que a gente tem mesmo que pesquisar, publicar, para a gente cada vez mais tornar o yoga factível e disponível. Muito obrigado a todos, todas pela presença. Obrigado, Divanprit, pelo convite. Parabéns e conte comigo, você sabe disso. Boa sorte. E Gurussanga, é sempre um prazer enorme estar contigo. Um beijo. Que doce. Obrigada, gente. Obrigada, Divanprit, pelo convite, a todas que vieram. É muito legal a gente poder conversar sobre esse tema. Rodrigo, parceirão, né? Seguimos, como você gosta de dizer, seguimos. Então, gente, um beijo. Eu sobrevivi aqui com a eletricidade, está ótimo. Achei que não ia conseguir. Obrigada, tchau para todo mundo. Que bom, seguimos juntas, então. Conto com o apoio de todas. Um grande beijo. Abração, Divanprit, tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, boa noite, pessoal.